Fala pessoal, este vídeo que você está vendo é apenas um trecho de um bate-papo super bacana que rolou lá no nosso podcast. Se gostou desse corte, vai lá e assiste a entrevista completa no nosso canal oficial. O link está aqui na descrição. E você é um cara totalmente ativo, totalmente do esporte, e de repente você se vê numa cama, cara. Sim. Como foi pra vocês? Foi muito desafiador, mas eu vejo que eu tive muito bem amparado espiritualmente ao longo de todo esse processo. Porque hoje, quando eu olho para trás, eu vejo as fotos, eu vejo como que eu fiquei, eu assusto com essas fotos. Mas quando eu estava lá, eu sempre estive tão focado assim nos meus objetivos, em voltar a andar, em me recuperar, que parece que eu não me via naquela situação. Hoje eu converso com pessoas que têm esse tipo de lesão, do Brasil inteiro. As pessoas encontram a minha história e querem saber o que você fez, como assim, você voltou a andar, você recuperou. E eu mentoro pessoas assim que tiveram lesão medular também, né? Além de atletas e pessoas de alta performance. Então esse é um trabalho que eu faço diariamente hoje. Mas hoje, quando eu olho para trás, eu vejo que a preparação foi realmente perfeita e eu estive sempre muito bem amparado, porque eu assusto, falo, como que eu passei tão bem por tudo aquilo? Tipo, uma pessoa praticamente hiperativa, que vivia, que tinha épocas do ano que pedalava 100 quilômetros por dia, que fazia 3 treinos por dia. Então, de repente, você está ali numa cama sem nenhum movimento. Já começou lá no local do acidente, né? Quando eu bati na cerca de arame ali e eu quebrei o meu pescoço no ar, eu sofri o efeito chicote que fala no pescoço, quebrando o meu pescoço ali no ar. Caí lá do outro lado, já sem nenhum movimento. Quando eu me situei, foi, nossa, Olha lá o então, raio-x aí. esse é o meu pescoço atual hoje. São 14 pinos, 2 hastes, um case. E, bom, segundo meu médico falou, o pescoço eu não quebro mais. Mas a medicina tá avançada, né, cara? Porque uma situação dessa foi um milagre. Sem dúvida, sem dúvida. Eu fiquei 40 minutos caído no chão lá sozinho, ninguém sabia onde eu Isso estava. foi trial ou foi... Foi numa trilha. Foi numa trilha? Então ninguém sabia onde estava, a casa mais próxima de lá estava a 5 quilômetros. Era uma trilhinha assim que acaba a estrada, fica só uma trilhinha assim daquela de gado assim. Então, Você apagou? não, eu fiquei acordado, Você ficou fiquei acordado? lúcido, lúcido, normal, só que do pescoço para baixo já não tinha nenhum movimento mais. Não tinha movimento para pegar o celular e ligar para alguém, estava sozinho e a casa mais próxima dali estava a 5 quilômetros. Então ali eu fiquei 40 minutos caído naquele lugar sozinho. Ali as questões mentais fizeram total diferença também, né? Que tinha uma pequena queda de água do meu lado, e aí quando a minha mente começou a acelerar, eu comecei a pensar em tudo de ruim que poderia acontecer ali. Eu falei, nossa, eu não posso ficar pensando nisso. Eu fiz um único pedido para Deus, que era poder voltar vivo para casa. Meu Deus, só manda alguém aqui, eu só quero voltar vivo para casa e ver minha filha, que tinha 2 anos e meio na época. Falei, ó, não posso morrer aqui e deixar minha filha aí nesse mundão. Então esse foi o único pedido que eu fiz para Deus naquele momento. Engraçado não, né? Emocionante. Você falar de... Enquanto muitas pessoas que eu não fique machucado, que não tenha sequelas, você buscou o algo principal, né? Sim. Só me mantenha vivo. Como? Não importa. Não importa. Naquele momento não importava se eu ia passar, eu sabia que eu tinha machucado minha coluna, que eu acompanhava a história da Laís Souza, aquela ginasta e tal, e eu falei, nossa, eu machuquei minha coluna e agora? Então eu sabia, mas naquele momento eu só pensei, ó, não importa se eu vou passar o resto da vida numa cama, numa cadeira de rodas, se eu nunca mais vou andar de bicicleta, eu só quero voltar vivo. Ali, diante da morte, eu entendi realmente o que é o valor da vida, né? Então, nada mais fazia sentido. Eu só quero voltar para casa e ver a minha filha crescendo, seja de lado de uma cama ou de uma cadeira de rodas. Então, esse foi o único pedido que eu fiz para Deus naquele momento. E depois eu fiquei 40 minutos, depois eu comecei com essa prática da meditação, usando o som contínuo da água, para cessar os pensamentos e me manter calmo ali. Até que 40 minutos depois, um menino de 16 anos de idade chegou lá de moto
e me encontrou. E o meu milagre começa ali, porque a chance desse menino me encontrar naquele lugar era praticamente zero. Então, o meu milagre começa ali, aquele menino... E aí você ficou ali esses 40 minutos, que acredito que deva ter sido uma eternidade. uma vida. Você não sabe. Porque assim, você esperar sabendo que horas vai chegar é uma coisa. Que já é ruim, que a gente não gosta de esperar, né? Agora imagina você esperar sem saber quando você seria resgatado, né? E aí você sai de lá, vem a ambulância, te resgata e você vai para o hospital. Cheguei no hospital da minha cidade, que não tem UTI, 3 horas depois. Depois acionaram o UTI móvel da cidade vizinha. Chegaria na UTI 7 horas depois. Lá eu ficaria 7 dias em coma induzido. Eles esperando, com a esperança que quando o meu pescoço desinchasse, talvez os movimentos pudessem voltar. Talvez eu não tivesse lesionado a medula, que é o fio de neurônio ali que leva a informação do nosso cérebro para tudo do nosso corpo. Então, além de explodir a 4ª e a 5ª vértebra bem no meio do pescoço, eu lesionei esse fio de neurônio que é a medula, né? Então, isso que cortou todos os movimentos, afetou o funcionamento de vários órgãos e tudo mais. Então, eu fiquei 7 dias em coma induzido, fui operado só no 7º dia. Isso foi meio que um erro médico, porque aí o segundo médico que fez aquela cirurgia do raio-x ali que a gente mostrou, falou: Wilson, que você não lesionou no momento do acidente, da batida, ter ficado 7 dias com a sua medula comprimida, isso agravou e lesionou o resto. Então, por isso que a gente falou daquele jeito, né? Que eu jamais voltaria a andar, me movimentar. Então, é um quadro de tetraplegia e uma lesão que foi ainda agravada por causa desses 7 dias aí. Então, por isso que os médicos não tinham esperança nenhuma. Aí você recebeu ali a notícia, aí você fez a cirurgia e aí recebeu a notícia. E aí como foi essa notícia para você? Primeiro a minha família, né? O médico falou para minha mãe, falou: vou operar ele, mas é só para ele não ficar com o pescoço mole e com o pescoço caído. Só que voltar a andar e se movimentar, ele nunca mais vai. Então, isso foi o que a minha mãe ouviu, né? E aí minha mãe falou para ele: doutor, faz o seu trabalho e Deus vai estar fazendo dele. E aí depois, quando eu recebi essa notícia, aí veio o médico aí explicando tudo isso que eu falei: você teve uma lesão medular, isso para medicina não tem cura, e tal, ali tudo faria sentido. E foi ali que eu concluí que eu tinha tido o melhor pai do mundo. Porque naquele momento eu olhei para o médico e falei: bom, essa é a sua opinião, mas não é ele que vai determinar o meu futuro. O que vai determinar o meu futuro é o plano de Deus para minha vida e é o que eu vou fazer daqui para frente. E o que estiver ao meu alcance, eu não vou fazer só 100%, eu vou fazer 120%. Então, ali tudo faria sentido e ali eu concluí que eu tinha tido o melhor pai do mundo. Porque se meu pai tivesse sido presente, tivesse me ajudado, me levasse para as corridas, me desse as melhores bicicletas, estivesse sempre do meu lado, ali naquele momento, nem que ele quisesse, ele poderia estar do meu lado, naqueles 22 dias de UTI, né? Então, naquele momento, eu concluí, eu falei: meu pai me preparou para o momento crucial e mais difícil da minha vida. E ali eu estava preparado. Então, quando ele virou as costas para o meu sonho lá atrás, ele fez a coisa mais... Ele me ensinou a coisa mais rica e mais valiosa que ele poderia ter ensinado. Que é: filho, você quer alguma coisa? Vai lá e constrói com o seu próprio suor. O mundo não é um mar de rosas, ninguém vai te dar nada, ninguém te deve nada. E o que eu busquei resumir numa frase que diz: jamais permita que a opinião de terceiros se torne a sua realidade. Uau. Ô, louco. Difícil, hein, papai?